Meu nome é Beatriz e sou médica legista há mais de 10 anos em um instituto de medicina legal bastante movimentado. Quem trabalha nessa área desenvolve uma espécie de casca emocional. A gente lida com a morte como ciência, rotina. Para agilizar os meus laudos durante as autópsias nas madrugadas, eu tenho um hábito antigo. Uso um gravador de voz portátil, daqueles analógicos com fita cassete pequena. Eu dito os detalhes anatômicos, o estado dos órgãos e a causa da morte enquanto faço o procedimento. E depois vou para a minha sala, transcrever tudo com calma. Em um plantão de domingo, por volta das 2 da manhã, chegou o corpo de um homem sem identificação. Ele havia sido encontrado em um rio na região metropolitana, sem sinais óbvios de violência física, apenas o quadro típico de afogamento. A sala de necropsia estava fria, silenciosa, iluminada apenas pelas lâmpadas fluorescentes brancas, que zuniam baixinho. Eu liguei o gravador, coloquei-o na bancada de inox ao lado do corpo e comecei o exame externo. Caso sem identificação, aparente afogamento, rigidez cadavérica completa. Ditei com a minha voz profissional de sempre. Fiz as incisões necessárias, examinei as vias aéreas e notei a quantidade de líquido nos pulmões. O processo levou cerca de 40 minutos. Em nenhum momento eu ouvi nada fora do comum na sala. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo barulho dos meus instrumentos e pela minha própria respiração sob a máscara cirúrgica. Terminei o procedimento, fechei o corpo, desliguei o gravador e fui para a sala de descanso tomar um café e transcrever o áudio antes do próximo chamado. Sentei na mesa, coloquei os fones de ouvido conectados ao gravador e apertei o play. No início, tudo normal. A minha voz descrevia a pele, os cortes, o peso dos órgãos. Mas o meu estômago revirou quando cheguei na metade da gravação, nos intervalos de 3 ou 4 segundos em que eu fazia silêncio para analisar os tecidos. A fita capturou um som abafado, úmido, como se bolhas de água estivessem subindo à superfície. E logo após esse ruído de sufocamento, uma segunda voz, extremamente rouca, arrastada e colada ao microfone do aparelho, completou uma das minhas frases. Eu tinha acabado de ditar: pulmões com grande infiltração de fluido, compatível com asfixia por afogamento. No espaço vazio que se seguiu, a voz na fita sussurrou: água doce. Mas ele me segurou por baixo antes. Não foi acidente. Eu arranquei os fones de ouvido no mesmo segundo. Olhei pela vidraça em direção à sala de necropsia escura. O corpo estava lá, trancado. Apaguei o arquivo da fita, mas o laudo eu assinei como inconclusivo. Tem coisas que a perícia humana nunca vai conseguir explicar. Meu nome é Juliano e trabalhei por 2 anos como auxiliar de necrotério no plantão noturno de um hospital público. Como todo mundo sabe, a atmosfera desses lugares de madrugada é naturalmente opressiva, mas a gente se acostuma com o silêncio. No entanto, há noites em que o silêncio parece espesso demais, como se estivesse escondendo alguma coisa. Era por volta das 3:30 da manhã e o movimento estava calmo. Eu estava sozinho na sala principal fazendo a higienização do local. Tinha acabado de passar a mangueira para lavar as bandejas e as mesas de inox onde os corpos são preparados. O chão de azulejo branco estava completamente molhado, coberto por uma camada fina de água e desinfetante hospitalar. O barulho da água correndo era a única coisa que preenchia o ambiente. Eu desliguei a torneira da mangueira para pegar o rodo no canto.
E no instante em que o fluxo de água parou e o silêncio voltou, eu escutei um som extremamente característico. Quem limpa chão sabe a diferença. Era o som nítido e estalado de pele úmida caminhando devagar pelo azulejo molhado. O som vinha diretamente da área dos fundos, onde ficavam as mesas de exame. O meu primeiro pensamento foi de que algum colega de plantão tinha entrado sem sapato para fazer uma brincadeira, mas eu sabia que estava completamente sozinho no setor. Eu travei no lugar, segurando o cabo do rodo com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Girei o corpo devagar e olhei para trás. Não havia ninguém em pé. As duas macas ocupadas continuavam com as silhuetas imóveis sob os lençóis brancos. Mas quando desci o olhar para o chão de azulejo iluminado, meu coração disparou de pavor. A cerca de 3 metros de mim, pegadas de água fresca, perfeitamente desenhadas no formato de 2 pés descalços, começaram a surgir no chão uma após a outra. Elas vinham do lado de uma das mesas e caminhavam em linha reta na minha direção. Não havia ninguém ali, mas a pressão invisível continuava empurrando a água no azulejo, avançando passo a passo. Eu vi a última pegada se formar a menos de 30 centímetros de onde eu estava, parando exatamente atrás da cadeira de metal onde eu costumava sentar para preencher os relatórios diários. Eu larguei o rodo no chão, nem me preocupei em fechar as portas e saí correndo pelo corredor do hospital sem olhar para trás. Pedi demissão no dia seguinte. Se um lápis se mexe de lugar ali dentro já é motivo de pânico. Pegadas invisíveis te caçando no molhado é sinal de que aquele lugar não pertence mais aos vivos. Meu nome é João, e o relato que vou contar aconteceu durante o período em que fui guarda noturno e responsável pela organização de um necrotério privado. Eu sempre fui um cara muito metódico, quase obsessivo com a organização do meu ambiente de trabalho. Uma das minhas manias era garantir que todos os corpos que aguardavam a liberação nas macas estivessem cobertos de forma absolutamente impecável. Eu alinhava os lençóis brancos até a altura do queixo dos falecidos, esticava as dobras e deixava as pontas perfeitamente simétricas dos lados. Para mim era uma questão de respeito e de manter o ambiente com uma ordem cirúrgica. Em uma madrugada de inverno, o necrotério recebeu o corpo de um senhor idoso que havia falecido de causas naturais em casa. Eu fiz todo o meu procedimento padrão. Posicionei o corpo na maca central. Peguei o lençol limpo, cobri-o cuidadosamente até o queixo. Ajustei as bordas para que ficassem retas e apaguei as luzes da sala principal, deixando apenas a luz azul de emergência acesa. Fui para a guarita administrativa, que tinha uma vidraça grande com vista para o salão escuro, e sentei para assistir televisão. Cerca de 1 hora depois, olhei de relance pelo vidro e notei algo estranho através da penumbra azul. A silhueta da maca central parecia diferente. Eu me levantei, entrei na sala e acendi a luz principal. O lençol daquele senhor tinha sido puxado milimetricamente para baixo, deixando todo o pescoço e a linha do peito expostos. Eu achei que pudesse ter sido alguma corrente de ar do sistema de refrigeração industrial, embora o vento ali nunca fosse forte o bastante para mover um tecido pesado. Um pouco incomodado, puxei o lençol de volta, alinhei-o perfeitamente até o queixo, passei a mão para tirar as rugas e saí, fechando a porta de metal. Passaram-se mais 20 minutos, e no silêncio da guarita, eu ouvi um som suave quase imperceptível, de tecido grosso se arrastando contra o metal da maca. Um arrepio frio subiu pela minha espinha. Eu caminhei até a porta,
Empurrei-a de soco e acendi a luz com o coração na boca. O lençol não tinha caído no chão por causa do vento. O tecido estava meticulosamente dobrado em um quadrado perfeito, com todas as pontas unidas, colocado exatamente em cima do peito do homem morto. E o horror absoluto me dominou quando olhei para os braços do cadáver. Eles não estavam mais esticados ao lado do corpo como eu tinha deixado. As duas mãos frias e rígidas do idoso agora estavam repousadas, cruzadas uma sobre a outra, por cima do lençol dobrado. Eu dei 2 passos para trás, tranquei a porta por fora e passei o resto do plantão na calçada da rua, esperando o dia amanhecer.